Boa noite, pessoal. Estamos aqui diretamente da Consciência Cristã, né? Estamos com o stand da Igreja Bíblica Semear e este stand foi cedido para que a gente pudesse mostrar o nosso trabalho, o lançamento do projeto do nosso estúdio, né, que vai funcionar como gravação de podcast e de vodcast, né? E aqui no stand a gente tem compartilhado o espaço que é da Semeando Arte e Vida e da Igreja IBS, as ações que a gente tem, e uma delas é justamente a TV IBS, juntamente com o estúdio de gravação, como eu disse, de podcast e de vodcast, né? Que vai ser para utilização, para a expansão do reino, né? Por assim dizer. E aí, nada mais justo, nada mais gratificante, né? A gente fez o convite para o arquiteto responsável pelo projeto do estúdio. E aí é uma grata satisfação estar nessa noite recebendo o nosso amado amigo, né? Podemos dizer que a gente se conheceu assim. Isso. Matheus Mota. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Samuel, pelo convite. Estamos aí gratos por você ter aceitado. E é um prazer estar aqui. A gente vai trocar umas ideias, como a gente... a sua vida como arquiteto, como a gente se conheceu, né? E como se deu justamente o seu projeto, né? Acredito que foi um desafio, mas foi um desafio bom. Foi um grande desafio, na verdade, por a gente não ter referência sobre o assunto de modo cristão, vamos colocar assim, tem muito podcast do mundo, mas pouco se tem referência de como a gente tem no nosso meio cristão, né? Isso Sim. Foi muito importante e desafiador, e digo que até um projeto pioneiro, não só para Campina, mas vai servir de referência para as demais igrejas aí no Brasil. É isso, e Matheus, ele foi nos apresentado através de um abençoado, né, que é Wagner, da Nova Semente. Da Nova Semente, o Estudo Nova Semente é, na verdade, uma escola, né? Uma escola de música. Uma escola de música. E ele apresentou o Matheus ao pastor Luiz. Isso. E Matheus, ele é arquiteto e cristão. Isso. Membro da Igreja Batista da Graça. Isso. Né? Tem como pastor... Lázaro Leisson. Leisson. É isso. Lázaro Leisson. E eu cometi essa gafe lá porque o pastor Lázaro, ele foi convidado para a nossa live de abertura do projeto da TV IBS. Né? Oh, maravilha. Então ele fez parte da nossa história lá em setembro, está lá no canal da gente. Quem quiser já dar uma procurada, pastor Lázaro Leisson está lá. E ele fez uma entrevista bacana sobre as mídias sociais e a respeito a igreja, né, e as mídias sociais. Está lá no nosso canal, é só procurar. E foi uma entrevista bem bacana. É uma live, tem umas 2 horas e pouco, tem louvor, né, tem os programas que vão ser veiculados na TV. E aí a gente chamou o pastor Lázaro para dar essa entrevista para a gente. Então, assim, parece uma coisa de Deus mesmo. Parece. Porque eu estava aqui... montando as coisas do stand, aí passou o pastor, né? Ele passou aí na frente e ele olhou assim e disse: "Gente, conheço esse camarada." Aí ele veio falar comigo, disse: "Tem uma ovelha minha que vai fazer uma entrevista." Eu disse: "Quem?" "Não acredito." "Matheus?" Ele disse: "É." Então a gente está em casa, assim, foi realmente uma coisa que Deus colocou, trouxe você para perto da gente para fazer esse projeto e tocar esse projeto. Eu fico muito feliz, né? Porque pastor Lázaro, assim, abrindo uma aba, ele realmente é um pastor que tem muita palavra e tem muito poder realmente para falar sobre a Bíblia e de modo geral, né? Do modo atual que a gente está vivendo hoje, a questão da influência da mídia, como você colocou, né? Que realmente tem, infelizmente, trazido muita dificuldade para os cristãos que estão de fato inseridos no mundo também, querendo ou não, participam e acaba tendo que ser atrapalhado por muitas das vezes essa parte da mídia. E realmente o pastor Lázaro ele passa um ensinamento muito grande dentro da palavra
que está escrita, né? E a entrevista dele, ele comenta justamente isso. A gente vive, né, essa geração nova, a gente até brinca, né, porque ele faz até alguns comentários de coisas bem antigas que hoje em dia a juventude hoje olhando não sabe nem o que é, nem imagina o que é. E aí tem a questão do imediatismo, né, no caso, que as pessoas hoje querem as coisas prontas, né, e tudo é ali conectado, né, e as pessoas não desvinculam isso, né. Assim, a gente sabe que a internet, e a gente está aqui justamente num programa, né, tecnológico que envolve também a questão da gravação de uma plataforma que é o YouTube. Então a gente pode sim usar as ferramentas, né, que estão disponíveis para a gente, né, a gente sabe que pode usar para o bem e para a expansão do reino, digamos assim. Isso. E é exatamente isso que a gente faz. Usem, inclusive foi uma questão bastante uma quebra, eu digo assim, uma quebra de paradigma, né? O fato de que a pandemia ela trouxe justamente uma mudança de muitos pastores, quebrou assim um paradigma de muitos pastores, disse, não, a gente tem que mudar, mas tem que mudar de forma correta, para que os cristãos, os membros entendam que é um veículo, é uma ferramenta, mas não substitui. O pastor Lázaro dá essa informação. Justo. Não substitui o culto. Na verdade, a gente assiste ao culto, você está assistindo online, você está assistindo o culto, né? Quando você está presencialmente, você está cultuando a Deus, né? É bem diferente. Mas a gente fez essa conversa introdutória para destacar que foi uma bênção o fato de que toda essa apresentação, né, a gente se conhecer lá atrás, a gente estava pensando em montar um estúdio numa estrutura que se não era possível, e aquilo foi criando uma série de dificuldades, e a gente, e agora? E aí o pastor acabou cedendo um espaço que era utilizado como um depósito de várias coisas que a igreja precisava guardar. E aí a gente apontou para ele que existia um espaço e que a gente poderia estar utilizando. E aí, depois de alguma insistência, mas sabendo que o pastor é aquela pessoa que tem visão de reino, entende a situação e comprou a ideia, né? E aí foi quando a gente desceu, né? A gente estava na parte de cima lá da igreja, a gente desceu para conhecer esse espaço. E aí foi quando a gente chamou você para conhecer, fazer a medição, e aí a gente mostrou um pouco. Então eu queria que você pudesse contar um pouco da sua, como eu posso dizer, da sua experiência como arquiteto nesse ramo, né? Já que você fez o projeto lá da Nova Semente. Então eu queria que você pudesse contar um pouco sobre isso e de como você de repente chegou até a gente. Então, eu fiz aula de música, na verdade, primeiro lá na Nova Semente, fiz aula de canto com Wagner, e a gente criou uma amizade realmente de pai e filha, tanto que eu chamo ele de paizão, ele chama eu de filhão. Inclusive eu tenho certeza que ele vai estar assistindo isso, como for postado, e fiz os projetos para ele de acordo com a necessidade que possuía acusticamente a escola de música, e, assim como igrejas. Na verdade, todo o cenário arquitetônico, a estrutura tem que ser preparada para receber a questão da reverberação, né? Da acústica, da absorção do som. Então, tudo é importante para criar um conforto, posso dizer assim, que facilite a palavra. E como escola de música, igreja, está muito nesse ramo de palavra direta, palavra dita, então requer ainda mais um tratamento maior para esses casos, né? E então ele me convidou, fiz o projeto do estúdiozinho dele, que ele grava, de gravação, e depois fiz a da sala também, uma das salas de música, colocando alguns artifícios que inclusive tem no seu projeto, a nuvem acústica, que depois a gente pode detalhar mais um pouco sobre isso.
E aí depois, assim como ele viu e gostou do projeto, ele começou a me indicar e indicou também para o pastor Luiz, na verdade, para a igreja CMA, Bíblica CMA, né? E veio o convite de vocês até mim para visitar e ver se o espaço ele comportava aquilo que vocês precisavam. E aí chegando lá, ainda foi lá em cima, Sim. Onde é os jovens, o culto dos jovens, não é isso? O templo anexo. O templo anexo, pronto. Onde acontecia culto de jovens, foi me passado, e era uma salinha confinada, ali no cantinho, meio tímida, podemos dizer assim, que na verdade estava não se vindo como sala realmente que fosse tratado de um podcast, mas sim uma sala anexo. Sim. Uma sala até, posso dizer, uma sala técnica. Sim. Poderia ser lá. E acabou virando a secretaria da EBD. Olha aí. Engraçado, né? E realmente não dava para comportar lá. Por quê? Porque a gente podia até fazer um tratamento legal, podia fazer até um isolamento aí com um drywall legal, mas não ia chegar no ponto satisfatório de pelo menos talvez incomodar pessoas ficar entrando e saindo, acontecendo um culto na mesma hora, dar choque também entre ter culto e ter um podcast no dia. Então essas coisas eu primeiro analisei, passei não teria uma segunda sugestão de vocês, não sei se você lembra, para justamente a gente ficar mais isolado, literalmente, desses ruídos externos que atrapalham muito, e assim fazer um projeto que a gente pudesse até economizar mais energia para desenvolver ele, que ficasse também mais fluido para acontecer aí as entrevistas, os podcasts, as palavras, as reuniões, gravações, enfim, uma sala multiuso acústica que a gente pode deixar utilizar, né? E falando sobre essa dificuldade, na verdade, a sala que foi apresentada inicialmente, que hoje virou a secretaria, como eu disse, hoje a gente está aqui no espaço 3x3. Esse stand ele tem 3x3. E aí, hoje eu senti a dificuldade de como é um ambiente, justamente, lógico que vocês estão assistindo aí, vão escutar muito barulho, muita zoada, porque se trata justamente de uma passarela aqui. Um campo aberto, né? Um campo aberto, né? Vocês vão naturalmente escutar esse ruído, esse barulho, né? Não tem como isolar isso, até porque a gente está num ambiente muito aberto, Justo. com pessoas passando para lá e para cá. Transitando direto. Né? E talvez isso aqui seria um reflexo do que ia acontecer lá. E aí eu estaria também como profissional, se dissesse, não, aqui está perfeito, enganando vocês, que não é o que a gente quer. A gente quer justamente instruir sempre os clientes a melhorar e colocar o ponto de vista de potencial que aquele ambiente tem. E qual era a referência que eu ia dar a vocês de acústica se eu entregasse ruído? Não faz sentido, né? E quando o pastor disse, não, vai ser aqui, eu disse, meu Deus, não dá. Não dá. E aí, deixei realmente que o profissional falasse, apontasse, porque é diferente quando você diz, não, pastor, aqui não é possível, de repente por uma opinião, ou porque a gente queria um espaço maior, ou melhor e tal, mas não era esse o caso, Verdade. né? Não era esse o caso. E quando você disse, não é possível, e aí ele tentou ajustar de uma forma que fizesse um contorno, alguma coisa que pudesse ajustar, foi quando a gente insistiu e mostrou aquele espaço de baixo, né? E aí, no espaço de baixo, a coisa muda, né? Totalmente. A parte de baixo é diferente. Eu posso pegar alguns aspectos físicos que existia lá em cima, que não existe lá. Tipo janela, né? A janela, ela, por ser uma camada de fácil permeabilização do som, de atravessar essa barreira do som, ela dificulta a questão do tratamento, não é normal. E lá a gente tem um espaço totalmente fechado, que vai ser climatizado, vai ser posteriormente toda a parte, vamos dizer, estrutural mecanizada, né? Sim. E isso facilita também na questão da composição do projeto. Facilita em aspectos físicos e aspectos também de isolamento acústico, que é diferente do tratamento. E aí, uma sala bem maior do que vocês me apresentaram, assim, que coube aí parte técnica, parte de salão para entrevista, e ainda eu adicionei a questão
da possibilidade da gente ter aquela anticâmera que vai servir para... Já, não dá spoiler não, né? A gente vai passar essas imagens, a gente vai tentar aqui fazer trazer à memória essas imagens, mas ela vai ficar passando aí para que vocês possam ver, né? Mas aí eu queria contar, antes de começar a falar sobre o estúdio em si, a gente teve uma pausa, né? Uma interrupção, que na verdade a gente sabia da necessidade, tinha o desejo de fazer que o estúdio ele saísse, né? Mas a gente precisava e precisa de recursos, né? Para que o estúdio pudesse sair. E aí a gente estudou formas de que ele pudesse sair, para que a gente não tivesse mais que utilizar. Quem acompanha o nosso canal vai entender do que eu estou falando. A gente faz gravações no improviso, né? A gente monta uma estrutura semelhante à que a gente está aqui hoje, né? Não com esses equipamentos, porque são equipamentos móveis, né? Mas lá a gente tem uma mesa de som, né? A gente tem um computador que vai ser dedicado, tem microfones e um ambiente que a gente tenta adequar, mas ainda assim não é o ideal. A gente já gravou no escritório de imobiliário, né? Também já gravou em externa na cafeteria, né? Já gravamos em um outro escritório, então a gente é meio que itinerante, mas sabendo que o estúdio ele precisa sair, e a ideia do estúdio é justamente essa: a gente ter um ambiente em que a gente chegue, possa usá-lo de pronto, né? Chegar, ligar os equipamentos, eles já estão montados, e a gente não perde o tempo que a gente perde aqui. Por exemplo, né? Eu estou aqui desde as 3h30 fazendo teste, fazendo adequações. Tem as dificuldades, internet, conexão, teste de microfone, computador que não está reconhecendo a placa, não sei o quê. Então tem uma série de coisas que lá no estúdio, tudo isso vai ser eliminado. Porque a gente vai ter um estudo preparado, não só na questão de projeto de acústica e tal, mas equipamentos que vão estar dedicados ali, que é chegar, ligar, fazer uma apresentação rápida, um roteiro, alguma coisa assim, mas começar a gravar e já está pronto para a gente produzir conteúdos. E vale destacar, Matheus, e até foi uma questão que a gente meio que, nas nossas reuniões, né, de tratativa sobre o projeto, a gente, quando você apresentou o projeto, a gente ficou meio que boquiaberto, né, e acabou esquecendo um pouco a função também que o estúdio ele não vai servir só apenas para a Igreja Bíblica Semear. Exato. Né? A gente tem a proposta de expandir e de deixar o estúdio disponível para quem quiser alugar, né? Abençoar também uma igreja, né? De forma que ela quer produzir um conteúdo para a internet, seja para o YouTube, uma gravação do podcast, como a gente comentou, ou de um podcast, que é o vídeo gravado, né, entrevistas em formato de podcast e tal. Então a gente quer abençoar outras instituições, outros ramos, né, digamos assim, privados ou não. E aí essa é a ideia. Aí eu comentei contigo meio que tardiamente, dizendo: eita, aquela parede lá que você fez, né, a gente poderia mudar. Vocês vão ver hoje, não sei se de repente você pode nos fornecer depois a modificação, né? Com certeza. Porque aí a gente, com as imagens, vocês vão entender um pouco. Aí a gente meio que carimbou a nossa marca ali. E aí a gente, estampou, né? Estampou a nossa marca ali. E a gente, a gente esqueceu, de repente, de que se trata também de um estúdio que vai ser usado com outras pessoas, outras instituições, e aquela marca ali não poderia estar saindo, a gente teria que usar um artifício diferente, né? E aí a gente comentou e disse: não, Matheus tem condição de mudar isso aí, né? Então, com certeza. E agora, eu sei que Matheus vai contar um pouco sobre... Eu queria que você pudesse nos contar um pouco sobre como você recebeu a ideia do projeto. A gente fez algumas reuniões presenciais,
fez reuniões online, entender um pouco do que a gente queria. Então, é a sua vez aí. Conta aí pra gente como foi aí. Então, Samuel, eu sempre gosto realmente de fazer esse brief com os clientes para entender como é que funciona o mundo deles e também como é que está a questão de visualização de como vai se portar o espaço físico. É muito importante nós, como arquiteto, deixar um pouco os nossos gostos, né, as nossas particularidades, vamos dizer assim, e sempre ouvir o cliente para cada vez mais se aproximar daquilo que ele espera encontrar depois que eu finalizar o projeto. Então, o brief você me passou, por exemplo, eu queria um ambiente que ele fosse multifuncional, não só como um podcast fixo, que é o que acontece, vamos dizer assim, normalmente, na maioria dos casos, aí, em grandes podcasts que a gente assiste aí no YouTube, por exemplo, a gente vê que são cenários fixos, não tem como modificar, não tem câmeras sempre apontadas para o mesmo lugar, mudando apenas direcionamento e muda ângulo, mas não muda o cenário em si. E aí foi o primeiro desafio que você me trouxe, né? Eu quero uma sala que ela possa servir não apenas como podcast, mas que ela tem várias funções diferentes, ou de gravação de aula, ou sei lá, uma gravação até de um louvor ali, que está lançando, quem sabe, né? Voz e violão, guitarra, um teclado, alguma coisa que pudesse estar fazendo essa alteração e a sala comportando justamente essa alteração de cena. Isso. E também a questão da dinâmica da sala, né? Então, a mesa ela não poderia ser fixa. Então, tem um momento que aí vai aparecer no projeto que a mesa vira um banco, né? Aquele detalhe que eu consegui dar do tampo da mesa depois vira um banco e você conseguir aproveitar cada momento da sala, ela se tornou um desafio que eu pensei para conectar com aquela expectativa que vocês me passaram. Por exemplo, a sala tem que ser multiuso, tem que ser dinâmica e tem que ter várias funções. Ela não pode ser fixa. Então, acho que o maior desafio não foi a parte de cálculo, de acústica, não foi a parte de estética da sala, vamos dizer assim, não foi a parte da função da sala, mas sim como eu posso dar dinâmica na sala e ela permanecer estética, funcional e ter utilidades diferentes em uma pegada, vamos dizer assim, que fosse fluida para a sala. A palavra é essa. E foi muito difícil criar ou idealizar ou até captar o que vocês queriam nesse momento de criatividade para o projeto em si. Então, essa parte foi o maior, eu posso dizer assim, foi o maior desafio que eu peguei e foi a parte que eu mais tive concentração de tempo para tentar idealizar como é que ia funcionar. Matheus, é interessante a gente iniciar justamente por isso, porque para que o pessoal comece a entender, né, e aí já vai estar mostrando as imagens, né, dessa parte justamente da mesa, porque se você pegar, e Matheus comentou bem, a maioria dos videocast, né, que a gente chama de vodcast, é justamente uma mesa fixa, com um ambiente fixo, em que você vai mudar o cenário de trás, mas as câmeras normalmente ficam fixas, muda ali alguma ornamentação, alguma coisa, mas você vai perceber, aí tem uma TV ao fundo que vai mudar logo, vai mudar alguma coisa, aí, você comentou bem aí, eu cheguei e disse, Matheus, o seguinte, aqui vai ser diferente, a gente quer que essa mesa seja normal, como um podcast comum, mas quer que essa mesa, em um momento específico, em outro detalhe, em uma outra gravação, ela saia literalmente abrindo um espaço para uma outra cena, uma outra formação, um outro ambiente totalmente diferente, né? E que a gente pudesse gravar um encontro assim, de poltrona, formal, né? Informal, mais informal, de aproximação,
não mais com aquela mesa, e que também pudesse ser útil para você fazer coisas variadas, como uma aula, uma gravação de uma aula, uma gravação até de um clipe, ou de uma chamada, né, de vídeo para alguma coisa, uma instituição. Então, quando a gente falou isso, a gente já imaginava uma certa dificuldade. Porque na minha cabeça, eu dizia como fazer isso. Como criar essa mesa, sair, desaparecer essa mesa, encostar ela. Então, assim, cara, você nos surpreendeu com a sua proposta, já a partir daí. Não, e um detalhe. A gente começou de uma parte já de dificuldade, porque eu já comecei a apontar essa dificuldade. Quais foram as dificuldades que você aponta, né, você teve com o projeto em si, né, do estúdio. E aí você começou pela mesa, porque todo o demais você disse que era tranquilo. Era tranquilo. Era mais fácil, vamos dizer assim, né? Mais fácil. E aí, vencido essa etapa, né, que é a mesa, um ambiente diferenciado, eu queria que você agora falasse um pouco para a gente depois voltar um pouco para aquilo que mais nos surpreendeu, né? Quebrou assim o paradigma, né? Matou geral, porque a gente imaginava uma coisa e você veio com outra totalmente diferente. Eu fico muito feliz. E aquilo ali, assim, cara, você não tem noção. A gente fez essa reunião online e a minha câmera, infelizmente, na gravação lá da nossa reunião pelo Meet, não tinha como transmitir, né, o meu vídeo, porque minha câmera do notebook está com problema. Então, se tivesse transmitido, você iria ver minha cara. Você de iria surpresa, ver, né? de surpresa. Cara, a gente ficou assim meio que, e agora? Que a gente não está entendendo. Aí quando veio uma série de perguntas, a gente, eita, cara, isso é fantástico, Sério, eu estou sendo sincero, até porque a gente é crente. Nós somos cristãos, né? Então a gente tem que não ser pode. verdadeiro, né? A gente chegou, apontou algumas coisas. Não, a gente não gostou disso, muda isso. Deu algumas dicas, mas quando chegou ali, a gente apontou algumas dicas, mas quando a gente entendeu gente, calma. A gente está tratando aqui porque a gente vai disponibilizar as imagens daqui a pouquinho, né? Vocês vão entender. E aí eu estou tratando isso porque foram sequências de coisas boas da apresentação do projeto que nos surpreendeu grandemente. E aí a gente sai da mesa e vai para o fundo, né? Que vai mostrar a imagem que era que seria justamente Modrian, né? O Modrian com a logomarca da TV. Então foi o que ele nos apresentou, tá aí a imagem, vocês podem conferir. E aí foi isso que a gente disse, opa, a gente está carimbando demais a nossa marca, a gente precisa fazer com que as outras pessoas que forem utilizar o estúdio não precisem estar enxergando isso direto, mesmo que a gente possa ter outras cenas, outros modos, mas precisa ter um ambiente que fosse neutro. Justo. E aí, nessa parte que a imagem deve estar aparecendo agora para eles, né? Que eu pensei o que eu vou fazer com essa parede. Sim. Começa aí, porque as outras duas paredes foi muito fácil compor, na minha concepção, porque elas vieram de uma fluidez, vamos dizer assim, que eu já tinha na cabeça, assim, quando a gente fez a primeira reunião do brief, e você me passou, eu queria uma coisa contemporânea, mas queria também que ela tivesse uma pegada podcast. E a pegada podcast que a gente tem hoje, o contemporâneo que a gente tem hoje, utiliza 3 elementos sutis, que é o aço, o metalon, ele está presente em todo lugar, a madeira. Então eu já sabia que uma das paredes, a parede da oportunidade que eu lhe falei, né, que é um detalhe que vocês que estão ouvindo agora, toda parede, em qualquer negócio, seja podcast, seja loja, elas não são apenas paredes, não são apenas espaços físicos que limitam barreiras e limitam a sala, não, elas têm o poder de proporcionar a vocês oportunidade. Sim. Que oportunidades são essas? Oportunidade de venda, oportunidade de ser instagramável, que hoje está em alta. Você precisa fazer isso porque hoje em dia as vendas estão no maior foco nesse aspecto, em ter também uma parede que fosse utilizada de maneiras
multifuncionais e ela não perdesse o caráter de oportunidade para qualquer pessoa que esteja utilizando ela. Sim. Então, isso que vem da arquitetura comercial, que muitas vezes não é ensinado na graduação de arquitetura, muita gente vê residência, muita gente vê interior, muita gente vê urbanismo e pouca gente vê negócio. Só que a gente gira, a gente como povo crente, como o mundo também, gira em torno de negócio. Que negócio? Qualquer negócio. Negócio de podcast, um salão, como eu estou dizendo, uma pizzaria. Então, tudo é oportunidade para que você venda. Sim. Então, cada parede, como eu disse, eu quis trazer essa oportunidade juntamente com a função diferente para cada ambiente. E essa parede do Mondrian, que está aparecendo aí, ela com espuma de land pet, foi a proposta, tá bom? Para justamente compor também o cálculo acústico. Só que aí eu pensei como é que eu já fiz duas coisas que eu particularmente, como profissional, eu gostei. Eu digo, agora o desafio maior para mim está aqui também, porque eu não sei o que fazer para compor isso. E aí, você me mandou a logomarca, eu digo, eu acho que fica bacana a gente utilizar em forma de, ou estando com TV ou sem TV, ter uma característica deles marcada. Sim. Mas aí depois da reunião... Carimbar. Carimbar mesmo, marcar, vender, é a minha marca. Uhum. Tem coisa mais fácil de vender que sua marca, a marca da sua igreja. Você olha e diz, aquela igreja é tal, aquela igreja é Bíblica Semear, aquela igreja é Batista da Graça. Você olhando a logomarca, você já sabe... Registra e fica. Você já sabe do que se trata. Então é muito importante a gente também ter isso na percepção neural. A parte neural, ela está muito apropriada na parte arquitetônica. Tudo que a gente vê, a gente associa. Então, são ferramentas que a gente, como arquiteto, na parte comercial, tem que utilizar para fixar o cliente e ele marcar, ele associar. Toda vez que ele vê aquilo, ele vai lembrar. Que é isso que as grandes marcas, na verdade, fazem. Sim. Grandes marcas aí que a gente pode até citar, mas assim, você não precisa nem eu falar. Grandes marcas, você já pensa alguma. Já pensa alguma. Já pensa alguma. Já é automático. E já pensa na logo dela. Isso. Não é tá com sede. Pensa em quê? Já veio na cabeça. Normal. Exato. Não veio na cabeça agora? E veio a logomarca dela. Exato. Então, a maior dificuldade em questão de parede de oportunidade foi essa do Mondrian. E depois que eu entendi que não era para marcar no sentido visibilidade constante, aí eu fiz esse depois, que vai estar aparecendo aí também. Aparecendo. Essa parede da oportunidade, depois que a gente levou o susto no lado positivo, né, no lado positivo, porque todo o projeto, desde a mesa, da dificuldade da mesa que você nos apresentou e disse, cara, que solução bacana. Aquele banquinho ali... que justamente serve também, como eu disse, para guardar equipamentos móveis. Isso. Né, a gente tem cabos, esses cabos, a gente muitas vezes tem a dificuldade de onde encaixar, aí teria que ter caixas e mais caixas, compartimentos e tal. E aí quando você mostrou a oportunidade, né, de, se vocês estiverem ouvindo aí a zoada, é normal a gente estar justamente no meio aberto, campo aberto. Na consciência cristã, no meio da turma que está fazendo um grito de guerra ali na hora. Grito de guerra. Então a gente viu essa questão do desafio da mesa, a gente partiu para a parede que é a parede Mondrian, né? Isso, Mondrian. Mondrian. Veio a questão do balcão, o banco, né? O banco que é multifuncional. Multifuncional também, né? Multifuncional, a porque sala inteira ela é multifuncional. a gente pode guardar, ele sai, vocês estão vendo aí na imagem, ele abre aquele tampo. Ele abre, na verdade, ele é um tampo mesa, né? Tampo mesa. Tampo mesa. E aí abre todo aquele espaço pra gente guardar coisa. Pra guardar coisa. Não gosto a gente poderia chamar guardar treco, mas não. Não é treco, é coisa, pode equipamento. Pode ser também, né? O banco treco aí. Mas ficou muito bacana. E aí, vencida essa etapa, a gente vem
para a parte de recepção. De recepção. Que a gente tinha também uma dificuldade, você sabe que foi um espaço que era usado como depósito, então a gente tem que se adequar àquela realidade que já existe, né? E você fez uma ótima solução, né? Queria que você contasse um pouco sobre ela. Então, aí novamente eu trouxe a questão da marca para ser identidade da sala de espera, a anticâmara, o nome técnico que a gente dá. E a solução foi que fosse confortável e que ela fosse de meio a entrar na sala multifuncional, vou chamar assim, com o modo de transição. Sim. Ou seja, ela fosse tão confortável de você esperar, de você estar ali, abaixar o batimento cardíaco, aproveitar, chegar, se relaxar, conhecer o local. Já eu vou entrar, mas eu tô aqui, ó, relaxado, tô com aquela iluminação ali um pouco mais quente, para me trazer conforto, neural também. Tô vendo aqui a imagem da logomarca da TV. E eu vou começando a entrar no clima, isso, arquiteturalmente falando, posso dizer assim, a mentalidade da gente vai começando a se adaptar com o ambiente. Então, a proposta inicial foi essa, ela ser como uma transição para a sala, e que ela também não chocasse, não fosse totalmente diferente da sala e do conforto que a sala vai me propor. Então, eu quis trazer também toda essa iluminação que combinasse com a iluminação da sala, que tivesse a mesma temperatura que a sala vai ter e que o conforto nela fosse igual ou tão quanto o que a sala vai me trazer para eu estar lá e me sentir em casa, por exemplo. Sim. Então, a proposta é essa, e não deixar de ser nem contemporâneo, nem aparentar eu não estar numa sala de podcast, por exemplo. Uhum. E aí, entrando nessa sala, aí a gente tem a porta, né, de acesso, que uma das preocupações que eu apontei para ti era que ela fosse acessível. Acessível. Né? Conta um pouco para a gente aí da... Então, essa parte da porta, a parte da sala, vocês vão ver aí na imagem que eu utilizei o tijolinho também, como eu utilizei a logomarca em PVC expandido nessa primeira imagem, e na frente dela, junto com a porta, tem um papel de parede também com a logomarca, para ser instagramável, postar uma foto, antes da gente começar a reunião, fazer aquele history com a pessoa que tá perto de entrar, com a parte técnica que vai estar assessorando ela, e aí a gente vê a porta que é totalmente preta, justamente para compor, também ser uma coisa só e ser camuflada. Esse detalhe que eu quis trazer, ela ser uma peça única, porta e vão de parede, ela fosse uma coisa só, e você não percebesse que era uma porta, e sim a transição. E outra, tem que ser acessível, né? Tem que ser acessível, não só a gente pensando, vamos dizer assim, em pessoas com dificuldade de locomoção, mas no sentido como um todo. Por exemplo, a pessoa idosa, ela tem limitações de andar, por exemplo, que a gente que é mais novo não tem. Então, tem que ter essa abertura para fora, para justamente a gente não se preocupar da pessoa, por exemplo, ficar preso lá na porta e depois a gente não conseguir abrir. Então, toda essa preocupação, desde a entrada, que vocês vão ver a entrada também, que eu fiz uma rampa para justamente, sem degraus, para justamente a gente ter esse acesso suave e ele fosse para todos, né? Sim, sim. A gente incluir todos e pensar no coletivo. Porque a gente tem um mau costume, eu dizia assim, de pensar na nossa realidade. A nossa realidade é muito boa. Eu diria assim, a nossa realidade é normal. Normalmente as pessoas pensam em si e depois nos outros. Depois de uma terceira, quarta. E isso é muito comum também, não só. E eu achei muito bonito da sua idealização me trazer isso. Porque
geralmente eu que indico isso, né? O profissional da arquitetura que indica isso. Por exemplo, a maioria das igrejas, eu vou dizer, por exemplo, qual igreja que tem primeiro andar hoje que tem uma plataforma elevatória? Sim. Ou uma rampa? Sim, sim. É muito difícil. Ou um púlpito, às vezes tem, nos dois lados tem degraus e nenhum lado tem rampa. Eu comentei isso contigo de uma igreja Pois é. que era bem assim, não fez toda uma estrutura física, né? Era um projeto bacana, uma igreja nova, mas não se pensou na acessibilidade para chegar no altar. Pois é, e tem pastores, tem ministros, tem pessoas que vão passar palavras que têm essa dificuldade de locomoção e tem que ser preparada para eles, porque a gente pensar só na gente é muito bom e muito fácil. Sim. É tranquilo, eu vou subir uma escada. É. Mas talvez um pastor convidado de vocês que tenha limitações de andar, aí você vai ter que carregar lá, eu vai precisar de uma ajuda para chegar lá, e isso é muito desconfortável para as pessoas que estão acessando, e até depois que a gente percebe fica um pouco vergonhoso. É. E quando você me trouxe, eu digo, excelente, ele já está na minha visão que eu gosto de trazer nas minhas estruturas. Você pode ver que todo o projeto meu, eu tento colocar toda essa parte de acessibilidade que é normativo para a gente, em realmente função. Uhum. Porque realmente tem muitas pessoas que queriam fazer parte e às vezes são impedidas pelo espaço físico não comportar elas. E isso é responsabilidade também nossa, como arquitetos, como responsável que está fazendo a parte de projeto e desenho final, desenho de limitação geográfica daquele espaço, a gente pensar não apenas das pessoas que estão hoje no local, mas das pessoas, como eu sempre digo, o futuro. O projeto tem que ser pensado não no hoje, mas tem que ser pensado no coletivo e tem que ser pensado ao longo prazo, médio e longo prazo. Sempre. Sempre e sempre. Aí a gente começou do seu desafio, né? Que seria adequar o ambiente às cenas, sim, multifuncional, digamos assim. Fez aquele panorama geral ali naquela região, veio para recepção, a entrada e tudo mais. Aí a gente vem para a cereja do bolo, mas que não desqualifica todo o resto em si, porque a gente não está dando graduação aqui de melhor ou não, mas daquilo que veio a surpreender, entendeu? Que veio a surpreender e que realmente a gente pensou. E aí a imagem está aí para vocês verem, que é a parte técnica. E o que nos surpreendeu, porque na maioria dos podcasts, na maioria dos ambientes que são transmitidos na internet, a gente vê uma parte técnica tímida, recuada, né? Recuada, e que muitas vezes está dentro, integrada do ambiente de gravação. Sim, né? Sim. E aí, era esse o primeiro momento, né? A ideia que a gente tinha, naturalmente, por ser uma questão que é comum a todos os outros podcasts, estúdios, de uma forma geral. Então a gente pensou, cara, a gente vai botar a mesa aqui, a mesa de podcast aqui e a técnica bem perto aqui, porque aí vai ter aquele contato olho no olho. A gente falou isso. Isso, olho no olho. No olho e tal, não sei o quê. E aí conta pra gente como é que foi estudar e apresentar isso pra gente. Então, eu realmente gosto muito da questão que hoje está em alta também. Tudo hoje se fala muito de ser integrado, né? Sala com, vamos dizer, de casa, sala com cozinha, com área gourmet, por exemplo. Uhum. Podcast, então, área técnica com salão que está apresentando. Eu acho válido e são propostas realmente fluidas no sentido em questão de comunicação visual. Uhum. Realmente é muito mais válido você ter a comunicação visual. Porém, quando a gente fala de acústica, de proposta de
a gente ter integrações de salas diferentes, a gente compor limitações físicas e geográficas dentro da sala. Então, por isso que eu propus essa sala ser anexada, vamos dizer assim, composta com limitações, com drywall, e a gente realmente limitar geograficamente, com paredes, essa sala técnica. E hoje, como você muito falou, depois da pandemia, a tecnologia veio para suprir muita dificuldade que não só a gente como cristão, como está presente no culto, ou está fazendo a viagem, hoje a gente consegue assistir o culto tranquilo, mas ela também veio para auxiliar muito mais a parte de mídia. E essa parte que vocês trabalham, técnica, de mídia, de ter o seu referencial ali, é muito mais importante para mim, como profissional, pensar. Eu acho melhor a gente vir com essa estratégia de limitar e você aprender a se comunicar, aprender o processo de se comunicar na comunicação de ponto. Que, inclusive, eu acho que futuramente vai ser uma tendência que vai ser trazida. A parte técnica ser anexada em outro local, como estúdio é assim. A gente vê muito esse estúdio e justamente a gente consegue visualizar do mesmo jeito. Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, a parte técnica nesse podcast, estaria na nossa frente, estaria monitorando a gente, estaria dando, estaria tendo a troca de olhar, mas do mesmo jeito que eu estou conversando aqui frontalmente com você e você está monitorando, eu tenho certeza que se uma equipe sua falar, o vídeo está com problema, segura aí, faça isso. Qual o problema disso? Nenhum. Não alterou a parte funcional em nada. Que é o que mais importa. E outra, agregou. Porque quando você separa isso na estética, eu consegui camuflar, como não se aparecesse essa sala, mas que ela fosse uma continuação da parede do ripado, né? A gente faz essa transição, assim, esteticamente, funcionalmente, enriqueceu mais o projeto. Então, eu tomei esse partido, esse conceito para o meu projeto, para o projeto da TV IBS, no sentido de agregar mesmo. Agregar tanto na parte tecnológica, que a gente tem que trazer e é inerente, e vai estar junto com o podcast, as outras áreas. A pessoa pode fazer a parte técnica antes e depois fazer a gravação ali. Sim. Bem tranquilo. E falando sobre toda essa parte, né, que é separada, a parte técnica, literalmente. E aí foi uma das preocupações, porque os meninos que estavam na reunião são exatamente da parte técnica, né? O Irã e o João Lucas. Teve uma dificuldade deles compreender, até entenderem, né, como é que iria funcionar, porque quando você apresentou o projeto, a gente não entendeu que era longitudinal a mesa, né? E a gente acabou pensando que ela estava na parte mais longitudinal, né? Transversal. E aí, quando o Irã fez o questionamento, aí você disse, não, ela é assim. Tá é exatamente assim. Como você quer. Entendeu? Aí ele, meu filho, então tá como top, ficou perfeito e realmente mudou assim a nossa ideia a respeito disso, né? Da sala tá junto, a parte técnica tá junto ali com as gravações, até porque se vocês observarem as gravações da EBD Online e de outras gravações que a gente fez, né, externas e tal, a gente está sempre comentando, participando aqui conosco, o João Lucas e o Irã, eles estavam ali de frente com a gente. E aí a gente começou a lembrar, de repente, dos problemas que isso causava também. Que é o fato, você está aqui monitorando, controlando o som, controlando a transmissão ou a gravação. Você, né? Querer conversar com o companheiro aqui e pensar em estar atrapalhando, né? O cuidado de não estar atrapalhando. Porque houve situações em que você está ali na troca, há um riso, uma conversa, e o pessoal que está na técnica acaba rindo, quer também rir, quer participar, e aí vira uma confusão generalizada, e isso aconteceu com a gente, né? Vira uma confusão generalizada,
gente não se controla, tem que ir no banheiro porque não aguenta de rir, entendeu? E aí a gente pensou, cara, que solução fantástica, porque aí elimina essa parte da conversa, da necessidade da conversa técnica ali, né? E mesmo que algo inusitado aconteça durante a gravação de quem está ali no podcast, o pessoal vai estar rindo, vai estar comentando alguma coisa, mas está dentro da técnica, separado e tal. E vocês estão vendo o detalhe? Existe justamente uma porta. Uma porta que é uma porta de embutir, né? Também amadeirada, para justamente camuflar também como a porta da recepção preta. Eu trouxe a porta aí no ripado, para camuflar como se fosse um elemento só e ela não se destacasse da parte estética, e sim ela compôs como uma coisa uniforme. Que aí a gente já entra na questão da beleza mesmo, da parte desse pilar que a gente tem na arquitetura, que é a parte também de beleza. Tem que ter um pouco de beleza, né? Para fazer sentido. E aí a gente vai para a parte da mesa, né? Que também ficou muito funcional. Você deu destaque na questão da altura, que também é uma coisa diferente. Na maioria. É diferente das bancadas que a gente tem assim padrão hoje em dia, de 70 centímetros até 85, 90 centímetros. Eu coloquei ela um pouco mais alta, visando esse conforto de trabalho. Aí eu já entro na parte de ergonomia, uma parte técnica da arquitetura, que quem vai estar passando muito tempo trabalhando, ele tem que ter alguns requisitos para justamente conseguir trabalhar em grandes tempos. Ou seja, então, certo que em alguns momentos você tem que dar um intervalo, se levantar, é importante, tá, pessoal? Você se levantar, não ficar mais do que aí, vamos dizer, meia hora sentado, fica meia hora sentado, 10 minutos em pé e volta meia hora. Mas a questão de produtividade que você vai ter dentro da sala, por justamente as coisas estarem projetadas e ergonomicamente corretas, lhe dá a questão de uma maior produtividade, uma questão maior também de conforto para aquela sala. Às vezes, comentei com você, às vezes a questão, por exemplo, no culto, não é que a pessoa está se levantando direto porque ela quer ir lá fora, por exemplo. Porque muitas igrejas acontece isso, e eu acho que alguns pastores já conseguiram ver também. Mas como a gente, profissional nessa área, tem essa visão mais técnica, a gente sabe que existe um desconforto. Pode ser acústico, ou seja, está muito ruído e a palavra dificulta você entender, então às vezes você quer descansar a mente, então você se levanta, vai lá fora, quer descansar para poder voltar. Às vezes a palavra não é ruim, às vezes o ambiente não lhe proporciona as condições que o seu corpo precisa. E o corpo, ele é, vamos dizer assim, ele sente sim as mudanças e como ele queria estar confortável. Então essa parte ergonômica, ela é muito, diria assim, na parte de trabalho, ela é muito eficaz, porque ela consegue ali dar uma produtividade diferente de, ao invés de meia hora, talvez eu consiga aumentar para uma hora e meia, quem sabe, e você ficar naquele ambiente, e quando você vê, já passou a hora, e você nem notou que aquela hora passou, porque você realmente, o seu corpo, na verdade, está se sentindo confortável para executar aquela tarefa. E essa parte da mesa, na questão da técnica, ela realmente tem um diferencial, né, porque você pode trabalhar sentado, levanta, em pé também, fica em pé, trabalha confortavelmente em pé por conta da altura da mesa. Justo. Né? E aí passou um tempo, você volta a sentar. De novo, e você não perde o ritmo de trabalho. Não perde o ritmo. Né? E aí talvez seja esse o grande entrave para muitos profissionais que que precisam trabalhar o desconforto na coluna aqui no pescoço, né? Encurtamentos aqui no posterior, né? Então assim, acontece. Tem todo um aparato, né? Um aparato que você olha assim e diz, cara, é aqui e tal. Eu até brinquei dizendo que agora eu vou para técnica e você, né? Eu brinquei com o pessoal assim. Vou ficar mais na técnica, foi Samuel. Ficar na técnica porque ficou um local muito agradável
e diferenciado, na verdade. E aí não diminui. Assim, quando você me perguntou, a gente gostou bastante, nos surpreendeu, a gente disse, cara, foi fantástico, até porque quando a gente demorou a entender um pouquinho, né, que é natural, porque a gente estava conhecendo o projeto, mas depois que entendeu como funciona e tudo mais, é aquilo ali e pronto, né? Então, a gente já deu uma geral no estúdio, deu para conhecer tudo mais. A gente vê aí a oportunidade, cede a oportunidade para você contar um pouco. Vai estar aparecendo aí a sua rede social, né? Quem quiser seguir Matheus Mota, o arquiteto, né? Membro da Igreja Batista da Graça, ovelha do pastor Lázaro Leison. E fica à vontade para fazer as suas considerações e fazer o seu merchan, digamos assim. Então, primeiramente agradecer, né, a Igreja BS que me convidou através de Samuel, através do pastor Luiz também, pastor Marconi. Muito obrigado aí por convite, por me fazer parte da história, um pedacinho da história de vocês. Sim. Eu fico muito feliz em contribuir com o dom que Deus me deu também, o dom profissional, né, um dom que eu me dediquei há 5 anos estudando, mais especialização na parte de arquitetura comercial, na parte de acústica. E hoje, junto a vocês, a gente poder entregar a comunidade cristã, sim, um podcast, uma sala multifuncional que vai agregar, certo? Muito, enriquecer muito pessoas que queriam escutar essa palavra, que queriam ouvir aquele pregador, ouvir aquele louvor, ouvir um livro sendo ensinado, falado, uma gravação de aula, e eu ter sido escolhido através também, graças a Deus que me deu o dom da vida e a oportunidade de estar junto a vocês nesse projeto, que é muito bonito, tem um propósito, que eu poderia dizer, inovador, de realmente semear, né? Semear a palavra, semear dons, semear talentos, e que Deus esteja abençoando cada vez mais vocês também, a Igreja BS. Se o futuro assim a gente puder participar de mais projetos, que também assim Deus nos abençoe, mas dizer que o projeto em si ele vai enriquecer muito a comunidade cristã nessa parte geral, que a gente tem muita dificuldade na questão de estar assistindo conteúdo de qualidade na internet. Sim, sim. Então, que Deus abençoe também vocês. Me sigam aí nas redes sociais, tá? mateusmota.oficial, vai estar aparecendo aí. Sim. Meus projetos estão lá. E estou junto também com vocês para qualquer projeto, qualquer coisa que precisar, podem contar comigo sempre. Amém. Uma grata satisfação tê-lo aqui, você ter aceitado e ter aceitado não só estar aqui, mas ter aceitado o desafio, né? Porque você nos deu uma outra perspectiva em relação ao projeto. A gente tem dificuldades, a gente tem coisas a vencer ainda, mas a gente andou bastante em relação a isso, né? A gente teve esse período que eu comentei de interrupção. Até para a gente se ajustar, e vai vencer mais um leão, né? Digamos assim, mas está lançado o projeto do estúdio. Grato pelo arquiteto cristão, irmão em Cristo, agora amigo, né? Amigo. E eu fico muito feliz por a sua participação, não só aqui, por estar aqui, mas por fazer parte dessa história, porque o estúdio agora está como um projeto, mas se Deus quiser, se Ele permitir, esse projeto vai sair, em nome de Jesus, para abençoar e para a expansão do reino, né? É assim que nasceu o projeto da TV, né? A ideia foi comprada pelos pastores, e a igreja como um todo vem apoiando, vem acreditando. A verdade está aqui, né? A verdade Isso. Que eu digo do fato deles apoiarem está aqui, né? Porque assim, nasceu a ideia, o stand hoje é exatamente o reflexo disso, e
está aqui o stand da Igreja Bíblica Semear. Temos a Semeando, é um espaço compartilhado, mas a igreja como um todo está presente aqui. Para você ter uma ideia, e a gente finaliza com essa informação, aqui na Consciência Cristã, a nossa igreja tem mais de 100 voluntários. 100 voluntários, ou seja, Amém. É uma igreja que tem essa perspectiva de servir ao reino, né? Então a gente compra realmente essa ideia, e aqui a gente está com esse stand para abençoar as pessoas, né? E fazer parte das ações, tanto da Igreja Bíblica Semear, mas como a Igreja Bíblica também apoia a Semeando Arte e Vida, é uma associação que ajuda, tem esse cunho social. Mais uma vez, Matheus Mota, nosso amigo, irmão em Cristo, arquiteto, idealizador do projeto aqui, né, que vocês viram aí nas imagens. Siga lá a rede social do nosso amigo, curta lá os projetos que ele tem, entre em contato com ele, com certeza você vai ser também abençoado pelos projetos, pela ideia que esse homem abrilhantou o nosso projeto. E para não perder o costume, né, se inscreva no nosso canal, né? Comenta aí, deixa os seus comentários, que a gente, durante a Consciência Cristã, a gente vai estar aqui nesse stand, venha nos visitar, né? Então, compartilha. Né? Deixa o seu like e a gente se vê na próxima. Deus abençoe vocês. Deus abençoe e muito obrigado. Valeu. Valeu.